As doenças não surgem do nada. Elas se desenvolvem com anos de escolhas inadequadas e um estilo de vida ruim. E não, eu não estou criticando você pelas suas escolhas. No entanto, eu quero chamar a sua atenção para o seu ponto cego. No vídeo de ontem, eu falei sobre a influência do intestino na nossa saúde mental. Então, o intestino tem uma influência no nosso comportamento físico, mental e emocional. A partir do momento que eu tenho um desequilíbrio da nossa microbiota intestinal, ou seja, a partir do momento em que existe um desequilíbrio entre boas bactérias, más bactérias, bactérias oportunistas, vírus, fungos, arqueias, existe um universo de micro-organismos no nosso intestino e quando eles estão em desequilíbrio, eles vão gerar inflamação silenciosa. E esse é o nosso tema de hoje. Eu sou a Nutri Eliette Borges e se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva para que você receba uma mensagem de que todos os dias tem um vídeo novo para você aqui. E se você não curtiu esse vídeo, curte também, que vai me ajudar muito. E eu sou muito grata. É a nossa moeda de troca. Hoje eu falo sobre os gatilhos para a inflamação. E o que a inflamação subclínica tem com o intestino? Sempre que nós estivermos em disbiose, em desequilíbrio desse universo que vive dentro do nosso intestino de micro-organismos, ele vai gerar ali uma hiperpermeabilidade intestinal. O intestino perde a capacidade de selecionar exatamente o que pode entrar na nossa corrente sanguínea. A partir do momento que ele permite a entrada de pedaços de bactérias, de toxinas, isso gera um processo inflamatório muito sutil, por isso que é inflamação crônica, uma inflamação silenciosa, crônica porque vem ao longo de anos. Mas ela é tão sutil que nós só vamos nos dar conta disso depois que tiver já um processo que consegue aparecer em alguns exames ou quando você desenvolver uma doença, uma diabetes, um fígado gorduroso, uma resistência à insulina, ou uma ansiedade, ou uma depressão, ou alterações do seu humor. Lembrando que a partir do momento que eu gero ou que eu permito a inflamação na minha corrente sanguínea, como o sangue passa para todo o nosso corpo, vai também passar sim para o nosso cérebro. Então todos os órgãos eles vão ser comprometidos. Então essa inflamação em algum momento ela vai desencadear uma doença em algum órgão do seu corpo. E o que nos leva, então, a essa disbiose, a esse desequilíbrio da nossa microbiota intestinal, dos micro-organismos que vivem no nosso intestino? Obviamente que todo esse processo já pode ter vindo lá da nossa infância, lá do útero, na nossa mãe, todo aquele processo. Então, eu já posso vir para este mundo já com um certo grau de desequilíbrio na minha microbiota. Com uma microbiota não tão boa assim, com uma microbiota com uma predisposição maior a determinadas doenças, né? Uma predisposição à obesidade, uma predisposição ao diabetes, uma predisposição à inflamação. No entanto, assim como na genética, não é um fato real, e sim uma predisposição, não é um diagnóstico, e sim uma predisposição, ou seja, o meu estilo de vida é que vai realmente definir se aquela carga genética que eu tenho para determinada doença vai realmente ser ativada ou não. Se eu vou ativar esse gene da obesidade, esse gene do diabetes, o gene de doenças cardiovasculares, de doenças, né, emocionais, se o estilo de vida propiciar. Então eu tenho sim um livre-arbítrio, né, de escolher o meu estilo de vida, e isso faz com que eu não ative o gatilho daqueles genes que eu tenho. E eu posso falar de cadeira porque realmente os meus genes não são dos melhores. Mas
Coincidência ou não, eu fiz boas escolhas na minha vida. Então, isso fez com que eu silenciasse, né? Ou não ativasse esses genes do diabetes, da obesidade, de doenças articulares, certo? Então, e de alergias, né? Alergias a vários alimentos, então a minha dieta é bem restritiva. Mas a questão é, a partir do momento que eu sei disso, eu posso fazer as minhas escolhas. Então, nós não somos o que nós comemos, nós somos o que nós escolhemos comer. Então, o conhecimento neste momento é muito importante, porque a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu tenho o poder de fazer escolhas. Eu tenho a liberdade de fazer escolhas. E, obviamente, que cabe a você, sim, o compromisso de seguir com essas escolhas que você sabe que são corretas. Então, o que pode levar a esse desequilíbrio da nossa microbiota, que vai ser o gatilho dessa inflamação silenciosa? E essa inflamação silenciosa acelera o nosso envelhecimento, leva a diversas doenças, vai depender da sua carga genética, vai depender do seu órgão-choque, qual é a sua sensibilidade, qual é o órgão que vai sofrer mais com essa doença silenciosa. E lembrando que isso leva muitos anos, então significa que sim, nós temos que ter o compromisso de nos manter firmes. Quais seriam os gatilhos, então, para a inflamação silenciosa, crônica, subclínica? Subclínica porque ela não é aparente, mas não significa que ela não existe, certo? Então, a alimentação inadequada, eu chamo de dieta de padaria. Então, toda aquela alimentação industrializada, rica em açúcar, rica em gorduras saturadas, e gordura com açúcar não é uma boa combinação, é uma péssima combinação. Então, é uma alimentação, sim, extremamente inflamatória. Lembrando que não é só a alimentação que inflama o nosso corpo, mas é um dos principais pilares, isso nós não podemos negar. Então, uma alimentação industrializada, e aí, além da dieta de padaria, a bebida alcoólica, né, refrigerantes, bebidas gaseificadas, alimentos ricos em açúcar, farinhas e gorduras de ruim qualidade, de péssima qualidade. Além de ser industrializado, também vai ter ali uma série de aditivos que não irão desintoxicar o nosso corpo, só vão somar. Então, a alimentação, ela tem sim um peso bem importante. Quanto mais natural, melhor. Ou seja, quanto mais comida de verdade, aquela comida da nossa avó, melhor. Também, essa alimentação, ela vai levar uma resistência à insulina. Ou seja, o hormônio que deveria estar abrindo as portinhas das nossas células para que o açúcar entre e ele tenha um final feliz e ele realmente gere energia, isso não acontece. Então, quando essa portinha não abre, nós chamamos de resistência à insulina. Isso significa que esse açúcar vai ficar circulando ali no seu sangue e ele é extremamente tóxico, então ele vai lesionar os seus vasos sanguíneos e é neste momento que você pode desenvolver até uma aterosclerose. Por quê? Porque o colesterol, que não é ruim, ele não é o vilão. Eu sempre digo que o colesterol não é o vilão. Porque uma das funções, né, do colesterol, além de ele fazer parte praticamente do nosso cérebro todo, uma das funções dele é de cicatrização. Então, se eu tenho uma lesão no meu vaso, o que esse colesterol vai fazer? Ele vai se grudar nessa lesão para tentar fazer uma das funções dele, que é a cicatrização, né? Então, o problema é que quando ele faz isso, ele gera ali um processo inflamatório também. E ele começa a atrair células inflamatórias, inclusive cálcio, e isso acaba provocando uma calcificação, um enrijecimento desse vaso, né? Uma certa calosidade, e aí sim nós acabamos desenvolvendo uma aterosclerose, mas culpa de quem? Do colesterol? Não. Culpa do excesso de açúcar que tinha nesse vaso, que fez essa lesão e induziu o nosso querido colesterol a fazer a sua função, só que ele acabou ali, né, gerando um volume muito grande e acabou enrijecendo um pouco esse vaso, e aí nós desenvolvemos a aterosclerose. Então, não é ele o vilão, mas sim
o excesso de açúcar vindo de uma resistência à insulina. Essa resistência à insulina, ela vai provocar também um depósito, um aumento de gordura na região abdominal, que é o que nós menos gostamos, né? Detestamos aquela pochete ali no abdômen. E temos que detestar mesmo, porque ela é uma gordura extremamente inflamatória. Além de ser esteticamente ruim, ela é perigosa. Ela literalmente é perigosa. Então, como que eu tiro essa gordurinha do abdômen? Eu preciso acabar com essa resistência à insulina. Senão essa gordurinha não vai sair. Percebam que mesmo que você passe fome, né, se mate na academia, você até emagrece por um tempo, né? Você até emagrece, mas aquela gordurinha no abdômen persiste. Por quê? Porque ela é a geradora de inflamação. E inflamado não emagrece definitivamente. Então, para que você consiga também se livrar dessa pochetezinha, você precisa trabalhar essa resistência à insulina. E para trabalhar essa resistência à insulina, existe, claro, uma suplementação para melhorar, né, a conexão ali do nosso receptor da insulina com as células, ou seja, realmente ajudar a insulina a abrir a portinha da célula, porque ela bate lá, mas a célula não abre. Às vezes porque ela já está saturada também de açúcar, né, de glicose. E aí ela fecha as portinhas porque tipo não tem mais lugar aqui para entrar. E aí sim é uma questão de a gente reduzir na nossa ingesta também. Mas não é só a redução da ingesta, existe também essa questão aí da suplementação para sensibilizar esse receptor e a insulina fazer a função dela. Obviamente que se a célula estiver cheia demais, não vai acontecer. Então, essa resistência à insulina, ela vai gerar gordura abdominal que sustenta essa alimentação e que aumenta ou sustenta esse aumento de peso, essa obesidade. E aí entra o sedentarismo. Sim, tanto o excesso de atividade física quanto a falta vai gerar um processo inflamatório. Lembro que é o estilo de vida, não é só alimentação, mas o nosso estilo de vida que pode ser inflamatório. A partir do momento que eu tenho um excesso de atividade física, que eu tenho muito mais desgaste do que regeneração, descanso, né? Alteração da minha microbiota muitas vezes pelo excesso de atividade física. Mas também ficar sedentário, sentado no sofá, não vai ser uma boa ideia para evitar ou quebrarmos o ciclo, né? Rompermos o ciclo dessa inflamação. Existe também a questão da poluição, e aí essa poluição entra tudo. Entra a poluição que nós colocamos através de alimentos industrializados para dentro de nós, entra aquela poluição que nós usamos, que passamos na pele, rica em metais tóxicos, entra a poluição sonora, entra a poluição que nós inspiramos, entra a poluição visual, entra a poluição daqueles filmes de desgraças, de tragédias que nós alimentamos o nosso cérebro. É importante entender que o nosso cérebro ele não sabe o que é verdadeiro e o que não é. Então, se eu estou lá assistindo um filme agressivo, né, de guerra para o nosso corpo, nós não estamos sentados no sofá assistindo esse tipo de filme. Ou notícias ruins, né? Que atraem mais notícias ruins ou que geram medo na população e isso gera toda, né, uma egrégora que só piora ao invés de melhorar. Então, ao invés de focar no positivo, a gente acaba focando no negativo e o medo paralisa e o medo nos deixa dominar. Esse é o objetivo do medo, né, na verdade. Então, o nosso corpo, ele reage ao que nós estamos vendo. E ele não sabe se isso é verdade ou não. Para ele, tudo que ele vê é verdade. Então, se eu tô no sofá assistindo uma desgraça, é como se o meu corpo estivesse lá naquela guerra, vamos supor que eu tô assistindo um filme de guerra, e ele passa a produzir hormônios provocados pelaquela situação. Eu vou provocar, se eu tô assistindo um filme de guerra, de duas uma, né? Ou eu estou atacando ou eu estou fugindo. Então, o meu corpo vai produzir substâncias que me façam atacar ou fugir. Isso vai gerar estresse, né? Um estresse, apesar de eu estar ali sentada no sofá, muitas vezes com o objetivo até de relaxar. Mas escolhi, sei lá, porque gosta de aventura, gosta de,
de filme de guerra e acaba fazendo com que o seu corpo, ao invés de produzir hormônios relaxantes, acabe produzindo hormônios estressantes. E o estresse vai gerar uma série de alterações no nosso corpo que não vai nos ajudar a romper aquele ciclo da inflamação crônica, muito pelo contrário, ela vai acabar alimentando. Sem contar que, dependendo do horário que você estiver assistindo, com essa adrenalina toda, com esses hormônios do estresse todo, você não vai dormir. Ou você nem gostaria de dormir cedo, né? Acaba realmente tendo o hábito de dormir muito tarde. Mas o fato de estar na telinha até tarde, seja de computador, seja de celular, seja da televisão, o fato de estar assistindo algo agressivo, algo que te deixa em alerta, porque os hormônios do estresse é para fuga, né? Ou ataca ou foge. Não vai te trazer um sono de qualidade. E o sono de qualidade o sono em si é extremamente detoxificante. E é o momento em que nós temos também toda a regeneração do nosso corpo. Então, além de estar provocando uma produção excessiva de hormônios inflamatórios, o fato de eu não dormir, não regenerar, aumenta ainda mais o grau de inflamação. Então, os estudos mostram que pessoas que são privadas de sono, seja porque trabalham à noite ou porque escolhem realmente a privação de sono, acabam desenvolvendo doenças inflamatórias, doenças cardíacas, doenças na sua tireoide, diabetes, doenças articulares. São comuns em pessoas com privação de sono. Então, respeitar o ritmo circadiano, já falei várias vezes, mas um dia eu ainda vou falar só sobre o ritmo circadiano, é fundamental para quebrar esse looping da inflamação. Então, um sono de qualidade. Lembrando que o cérebro, ele trabalha muito, é o horário, na verdade, que ele mais trabalha à noite, né? Que ele mais trabalha é à noite. Então, ele precisa, sim, de 7 horas de sono. Eu tenho pacientes, não, Eliette, mas 5 horas de sono, tá, eu me sinto super bem no outro dia. Os estudos mostram que são 7 horas de sono para que faça todo o processo de linfagem, aquela drenagem linfática do nosso cérebro. É o momento em que o sistema linfático limpa a casa, limpa todo o nosso cérebro. Então, sim, nós precisamos ter um sono de qualidade e um tempo adequado desse sono também. O estresse, eu já falei, né? O estresse, ele pode ser tanto... Não tem como nós fugirmos do estresse, na verdade, né? Nós podemos nos colocar em estresse quando eu escolho assistir um filme, mas o estresse do dia a dia, seja no seu trabalho, seja, né, se tem um trabalho estressante, seja um problema familiar, estresse nós vamos ter sempre, mas nós precisamos administrar esse estresse. E como nós podemos administrar esse estresse? Escolhendo momentos em que nós vamos, sim, proporcionar o relaxamento, né? Então, é uma balança. Ao mesmo tempo que eu tenho situações de estresse, eu tenho que ter também situações que me levem, né, ao relaxamento. Uma meditação, uma conexão com a natureza. Nós fazemos parte da natureza. Então, nós precisamos estar conectados. Conectados com o nosso eu superior, conectados com a nossa espiritualidade, conectados com a natureza ao nosso redor. Então, essa é uma forma, tem várias formas de administrar o estresse. Você vai ter que escolher uma, você vai ter que realmente estar focado. Um escalda-pés, né? Uma vela aromática, uma leitura à noite. Em relação ao sono, voltando lá ainda em relação ao sono, nós podemos e devemos, na verdade, ter a higiene do sono. Quando que eu começo a higiene do sono? Às 8 horas, que é o primeiro pico de serotonina, que vai formar a melatonina, que tem o seu início ali às 9 horas e o seu pico até das 9 a 1 da manhã. Então, imagina se eu vou dormir meia-noite, eu já perdi a maior parte da produção da melatonina, que é o hormônio que sustenta o meu sono, que é um antioxidante natural que nós temos. Então, para retardar o envelhecimento, para ajudar na degeneração total do nosso corpo, precisamos desses hormônios.
Como que eu vou produzir esses hormônios? A partir das 8 horas, que é o primeiro pico da serotonina, às 10 horas nós temos o segundo pico. É neste momento que nós devemos dormir, porque é o horário em que o sono vai estar mais profundo. É o horário em que ele vai se aprofundar. O terceiro pico é à meia-noite, mas aí é muito... Se você não dormiu até a meia-noite, dificilmente, muito difícil você vai ter um sono profundo, porque você só tem mais 1 hora de produção praticamente de melatonina, depois ela tem uma queda, né? Então, o seu sono não vai ser regenerador, não vai ser profundo. Então, é importante você fazer a higiene do sono. Então, passe a refletir um pouco mais sobre isso e realmente colocar a higiene do sono. Vou fazer um vídeo mais pra frente só sobre a higiene do sono. Acredito que vai ajudar bastante, né? Então, a partir do momento que eu faço tudo isso, né, que eu cuido dessa desbiose, que eu passo a ter uma absorção melhor desses meus nutrientes, porque o que acontece na desbiose? Eu absorvo menos nutrientes, né? Isso me leva a deficiências nutricionais. Essas deficiências nutricionais não vão me ajudar a reduzir essa inflamação, porque eu preciso de nutrientes para desinflamar, para desintoxicar. Mas se eu estou em desbiose, eu já não estou absorvendo adequadamente nem para o básico do meu corpo, quanto mais para combater toda essa inflamação e essa detoxificação. Então, eu preciso tratar a desbiose para ter uma absorção melhor, uma disponibilidade maior também de nutrientes importantes. E no vídeo de amanhã, eu vou falar sobre os 4 pilares para um estilo de vida na construção da sua saúde. Se você acha que esse conteúdo foi relevante, se você está aqui comigo até agora, deixe o seu like aqui para mim, que eu vou ficar muito, muito grata. Nos vemos amanhã.